Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom tê-los de volta aqui, aqueles que já frequentam assiduamente, bem-vindos novamente. Aqueles que porventura estão vindo a primeira vez, que sejam bem-vindos e também possam ser bem acolhidos. Como sempre, antes da gente começar as reflexões, eu vou passar os recados. Como sempre, os recados são os mesmos, tá? Dizer que a nossa casa funciona de quarta a sexta-feira, durante a semana nos atendimentos, e que aos sábados também há atendimentos. Então, se porventura vocês tiverem necessidade de vir ao sábado porque não conseguiram vir durante a semana, podem vir que há o mesmo atendimento, tanto no Evangelho quanto nos passes. Só que sábado nós temos o atendimento para as crianças e adolescentes. Até os 14 anos é o que a gente chama de evangelização infantil. Então, se tiverem filhos, netos, afilhados, sobrinhos, qualquer criança ou adolescente que queira fazer atividades lúdicas com o intuito de aprender um pouco sobre o Espiritismo, bem como os ensinamentos cristãos, é de sábado a partir das 9 horas da manhã. Tá certo? Vamos então nesse momento nos desligar das nossas preocupações, deixar do lado de fora as nossas angústias, elevar o pensamento a Deus nosso Pai maior, a Jesus nosso Mestre, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que nos recebe, nos acolhe, que nesse momento nós possamos estar em sintonia com a psicosfera desse ambiente, na companhia dos nossos amigos espirituais, podendo abrir a nossa mente, o nosso coração para o Evangelho do Cristo. E assim agradecidos, mais uma vez por estarmos aqui, pedimos licença para iniciar o Evangelho da noite de hoje, louvando ao nosso Pai a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Tá vendo? Mexa a mão, a luz aparece, tá vendo? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é o capítulo 16 do Evangelho. E só para dar uma breve explicação sobre esse capítulo, significa que não podemos servir a dois senhores, né? Servir a Deus de um lado e Mamon, que era o Deus da riqueza. Não é possível servir as leis divinas atendendo o Deus da riqueza, da luxúria, do apego material. Então, para a gente resumir o título do capítulo 16. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma parábola que está dentro dos capítulos 16 do Evangelho, no item 5, que é a parábola do mal rico, ou a parábola de Rico e Lázaro. Em algumas traduções você vai ver a parábola do mal rico, e outras você vai ver como título na Bíblia, principalmente está escrito a parábola do rico e do Lázaro. É uma passagem de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Antes da gente fazer a leitura da parábola, que é uma parábola curta, a gente precisa esclarecer o que é uma parábola. Parábola, digamos que é um gênero de linguagem no qual você, por meio de uma história ou de um fato cotidiano, você traz um ensinamento moral. Então, por que Jesus falava por parábolas?
Porque é uma linguagem de fácil acesso, de fácil compreensão, mas que por trás dessa linguagem, desse relato, dessa história, de um fato, de um fenômeno da natureza, você tira um ensinamento moral. Tá? Então toda vez que a gente fala em parábolas, é nesse sentido. A gente vai entender que Jesus utilizava esse gênero de discurso, vamos dizer assim, esse gênero de linguagem, para poder trazer um ensinamento moral. E essa parábola, eu vou pedir licença para ler para vocês, ela é bem curta, porém ela é bem complexa. Então, a minha ideia é a gente fazer essa reflexão juntos. De que forma? Eu vou fazer a leitura da parábola e vou, dentro da minha compreensão, limitada obviamente, tentar fazer uma análise do que está nessa parábola. E cada um de vocês, depois, obviamente, sintam-se convidados para também fazer a leitura posteriormente, fazer outras reflexões, né? Não precisa acreditar em mim, porque eu não sou dono da verdade. Aqui eu só vou dar um breve relato, fazer uma breve reflexão, obviamente com limitações, né? A ideia é que cada um tire também as suas próprias conclusões, acrescentem, discordem, né? Nós não temos, o espiritismo é livre, nós não temos dogmas e nem hierarquias, né? Não existe um líder espiritual que diz verdades, né? O nosso único líder espiritual é Jesus. Então, acreditem sempre nele, né? Então essa parábola do mal rico diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando disse estas palavras: meu pai, o rico, né? Tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro os extremos tormentos nesta chama. Lembrando que ele foi para o inferno. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembrai-vos de que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males, por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: eu vos suplico que mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhe des testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Sei que eu li com um pouco de rapidez, e tem uma complexidade muito grande, principalmente nas falas dos personagens dessa parábola. Então nós vamos distinguir, primeiramente, quem são esses personagens e quais situações eles se encontram. O primeiro personagem, vamos colocar 2 personagens principais: o rico e o Lázaro, que é o mendigo, certo? O primeiro personagem é o rico. Na parábola, de maneira concreta, ele é o personagem que o quê? Ele recebe uma fortuna, ele vive, como disse no começo da parábola, regozijando-se da fortuna que tem, certo?
Eu posso abstrair esse personagem para dizer que o rico representa todos aqueles que possuem uma fortuna material, mas que utilizam-se dessa fortuna apenas para o seu bem-estar. Porque nós espíritas sabemos que a riqueza, ela é uma prova para o espírito. E ela tem uma finalidade. Qual que é a função da prova da riqueza? Fazer com que essa riqueza seja útil para o espírito que a tem e ao mesmo tempo para a humanidade. Então, provavelmente, é uma hipótese, voltando para um personagem, o rico, ele teoricamente deveria ter recebido essa riqueza com essa finalidade de desenvolver o que? A solidariedade, o progresso material das pessoas, oferecendo oportunidades, né? Como na parábola dos talentos, né? O que você faz com o seu talento? Você vai enterrar? Então vamos pensar o rico como esse personagem com essa condição. E o mendigo? Mendigo é o Lázaro, né? Ele está vivendo uma outra experiência, uma outra prova, que é a prova da miséria. E nós sabemos também que a miséria é uma prova. Qual que é a finalidade, geralmente, dessa prova da miséria? Várias literaturas espíritas, vários romances, que dizem que a miséria, geralmente, é uma prova que faz com que a gente desenvolva o quê? A resignação, a humildade. Se nós pegarmos, por exemplo, nas obras de Chico Xavier, eu tenho lá o livro Há 2000 Anos, com o senador romano, Publio Lentulus. Ele volta depois num outro livro, num outro romance chamado 50 anos depois, e ele sai da condição de senador romano e passa a se chamar, na outra existência, de escravo na história. Então ele vive as duas experiências, uma com o poder e uma outra na miséria. Ah, mas ele vive na miséria porque ele fez mal com o poder? São duas experiências distintas. Né? Quem somos nós para julgar o que fez e o que não fez? Né? Nós não sabemos os planos de Deus. Mas, obviamente, a experiência de escravo na história foi para ele aprender alguma coisa que ele não aprendeu sendo senador Publio Lentulus. Convido vocês a lerem Há 2000 Anos e 50 anos depois, Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Inclusive, Publio Lentulus, escravo na história, é o nosso Emmanuel. Ele narra as próprias existências que ele teve, as duas experiências dessas duas existências. Estou dando spoiler porque vocês vão ler isso logo no começo do livro, tá? Então não se preocupem. E aí esse mendigo, ele vem para viver essa experiência, né? Voltando aqui para a nossa parábola. Só que ele vive essa experiência com a condição que ele tem. O que aconteceu? Cada um agiu de uma forma, né? O Lázaro suportou a sua prova de miséria, paciência, resignação. Eu posso dizer que Lázaro também representa todo aquele grupo de pessoas que vivem dificuldades materiais na vida e que sabem suportar essas dificuldades sem lamentações, sem reclamações. E ele vive essa experiência, como diz na parábola, apenas tinha os cachorros para lamber as suas feridas. Eu posso traduzir assim: viveu uma situação difícil e algumas poucas pessoas vinham consolá-lo, vinham ajudá-lo, né? Porque nós sabemos na vida prática que quando estamos em situações de miséria material, é a hora que os amigos sobem, né? Geralmente, usando essa figura de linguagem, geralmente é só os cachorros que vêm lamber as nossas feridas, né? Só as pessoas que gostam da gente. Afinal, o cachorro é o melhor amigo do homem. Enfim. Então, o rico viveu a vida, né, nessa parábola, usufruindo dos bens materiais, egoísta, indiferente a qualquer condição do próximo, porque o Lázaro vivia onde? Na frente da casa do rico. Né? E o rico pouco se importava. Ele não estava nem aí com o sofrimento alheio. Ele só queria usar a sua fortuna
para usar as suas roupas de linho. Né? E o que acontece? Tanto o rico quanto o mendigo Lázaro, eles desencarnam. E como diz Emmanuel, já que eu falei nele, a morte é niveladora, né? A morte é o único acontecimento que nivela todos nós. Por quê? Porque todos nós vamos, entre aspas, morrer um dia. E ambos desencarnaram, tanto o rico quanto o Lázaro. Só que ela nivela como um fenômeno. Né? A morte ela nos nivela como um fenômeno. Ou seja, todos nós vamos um dia deixar o nosso corpo material, porém, a nossa condição pós-morte, vamos dizer assim, não vai ser a mesma. Onde nós vamos se encontrar depois que morrermos? Não sei, mas uma coisa é certeza, que nós vamos ter tudo aquilo que nós plantamos. Nós vamos ter como moradia espiritual tudo aquilo que nós escolhemos, inclusive aqui na Terra. Ambos desencarnaram nessa parábola e cada um teve as consequências das suas formas de pensar e das suas formas de agir. E, obviamente, eles tiveram situações e escolhas totalmente distintas. Lázaro teve os seus méritos na existência pela resignação, pela paciência, pela calma que ele teve dentro da prova que ele viveu, que é a prova da miséria. O rico fez o inverso. Ele teve a responsabilidade da fortuna e ele não soube usar essa responsabilidade. Então, o que ele fez? Ele retardou o progresso dele e potencializou, provavelmente, o egoísmo, o orgulho. E ele, obviamente, recebeu as suas consequências. Cada um teve seu destino traçado, de acordo com o livre-arbítrio, com a forma com que usou o livre-arbítrio, dentro das experiências que tiveram na Terra. E aí, vem o mendigo. O que diz na parábola? Esse mendigo morreu e foi levado aonde? Pelos anjos ao seio de Abraão. Cabe lembrar quem foi Abraão. Abraão é o pai dos hebreus. Abraão é aquele personagem do Velho Testamento, que ele coloca o filho dele, o Isaac, para ser sacrificado. Ele é um símbolo de fé, de crença. Então, para onde que o mendigo foi? Ele não foi se encontrar com Abraão, concretamente falando. Ele vai para onde? Ele vai para um plano espiritual tranquilo, com a consciência tranquila, para repor as suas energias depois do sofrimento que ele teve na Terra. Ele vai para um lugar bacana no mundo espiritual, onde o Abraão pode representar os espíritos que acolheram ele. Né? Então ele está lá. Ele não está mais colhendo sofrimento, ele não está lá vivendo de migalhas, não tem mais cachorro lambendo as feridas dele. Ele tá bem, porque ele suportou com resignação todos os problemas que ele viveu na experiência terrena. E o rico? O rico também morreu. E a parábola diz, ele foi sepultado no inferno. Nós espíritas acreditamos em inferno como um lugarzinho que tem demônios, que pega fogo. Não, nós não acreditamos nisso. Mas é a figura de linguagem que Jesus utilizou para classificar o quê? Que era um lugar ruim. Que é um lugar onde o espírito se sintonizou. Haja vista as escolhas dele na Terra. Então é um lugar onde tem sofrimento, onde tem remorso, onde tem choro e ranger de dentes, como Jesus costumava dizer em muitas parábolas. Porque pensemos, se vocês perguntarem para onde nós vamos quando desencarnarmos, ninguém sabe. Agora, uma coisa é certeza que o Espiritismo nos traz de bom, é que nós sabemos que nós vamos para onde merecemos. Ninguém vai ter privilégios. E ninguém também vai ter prejuízos. Nós vamos exatamente para onde merecemos.
Agora, se eu vivo uma vida apegada aos bens materiais, servindo a Mamon e não a Deus, se os momentos que eu passo na minha vida eu só vou viver coisas imediatistas e não vou refletir sobre isso, obviamente que eu vou desencarnar, eu não vou me santificar. E eu vou me reconduzir para onde eu me atrair. Nós somos igual ao rádio. Dependendo da frequência que você está, você vai atrair o som que você quer. Nós somos assim. Então, o rico foi para o inferno, que é esse lugar ruim. E aí, abre-se o diálogo na parábola, né? Entre o rico e Abraão. E o rico lá sofrendo justamente, como eu já disse, por ter ignorado as leis divinas, por não ter se lembrado de Deus. Mas como assim se lembrar de Deus? Ele devia ter orado mais? Não. Ele não olhava para as criações divinas. Estava ali a oportunidade de ele servir com a riqueza dele, que não é dele na verdade, né? Foi Deus que deu aquela condição para ele. Porque no final ele morreu, ele não levou a riqueza. E aí o que acontece? Começa o debate com Abraão na parábola. E no outro lado você tem o Lázaro. Lázaro do lado de Abraão. Ou seja, ele cumpriu aquilo que ele tinha que passar. Você pode ver que em nenhum trecho da parábola você vê qualquer discurso de rebeldia do mendigo, do Lázaro. Ele passou, por isso que ele estava do lado de Abraão. Então a mensagem dessa primeira parte é justamente isso. É nosso dever como espíritos viver na presença de Deus. Mas vamos traduzir o que é Deus para nós espíritas? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A pergunta é simples e objetiva. Kardec não pergunta quem é Deus. Ele não personifica. Ele pergunta o que é Deus. O que é essa coisa, Deus? O que é Deus? Não é quem é. O que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos tentar refletir um pouco sobre isso. É a inteligência suprema. É o que nos criou, é o que a gente não entende e não vai entender, mas que a gente sabe que existe uma inteligência acima da nossa. Que nós somos criados por algum propósito. E é a causa primária de todas as coisas. Então, a gente tem que ter certeza disso. Nós não viemos aqui para passeio, mas não vamos embora também para passeio. Né? Nós não vivemos a teoria materialista. Qual que é a teoria materialista? Nós vamos desencarnar e vamos virar pó. O Espiritismo, logo no começo do Livro dos Espíritos, já combate a teoria materialista. Já dizendo que vou tentar traduzir o que está mais ou menos escrito no Livro dos Espíritos. Se nós vamos viver uma vida terrena, uma experiência terrena, depois das revelações que os Espíritos nos trazem, e nós vamos virar pó, qual que é a finalidade de eu viver aqui? Deus é muito injusto, né? Dá uma condição boa para uma, dá boa para outra, então quer dizer, vão morrer, vai todo mundo virar pó, quem viveu bem, viveu, quem não viveu bem, amém. Enterra tudo no final, acaba, os livros que eu li não valeu a pena, o que eu aprendi não vou usar para nada depois, o que eu fiz de mal também não vou pagar, então não tem lógica para nós espíritas vivermos essa condição. Tá? Então, essa é a primeira mensagem. É só vivenciando a existência de Deus, a continuidade da vida, e buscarmos praticar o bem, é que nós vamos atingir uma paz e uma felicidade que o nosso espírito tem condições de ter.
A representação de Lázaro no seio de Abraão é isso. Ele andou pelo certo, e aí ele atingiu a paz e a felicidade que ele mereceu. Não foi privilégio, foi mérito. Ele suportou, ele resistiu. Então, ele usou o livre-arbítrio, fez uma escolha e ele recebeu as consequências. Outra questão que a gente pode destacar é o seguinte: começa o diálogo, o que o rico faz? O rico pede auxílio. Olha que interessante. Ele pede auxílio para quem? Para aquele que ele desprezou. Vai pedir auxílio para o mendigo que ele passava lá e... que é o que, se a gente for usar essa reflexão para o coletivo, é mais ou menos o que a gente vê, né? Sempre. Nós temos um grupo de pessoas que podem auxiliar, não digo só com riqueza material, mas com influência, com poder, e milhares de pessoas que vivem como Lázaro, jogadas e são esquecidas. E aí que o rico fala, eu anotei aqui: meu pai, tende piedade de mim, enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água, para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nessa chama. Isso nos traz várias reflexões. Primeiro que o rico está um pouco arrependido, né? Não sei, essa é a percepção que eu tenho. Ele fala, pede para esse cara aí, só molha o dedinho, ele está aí na boa, molha o dedinho aqui, dá um pouquinho de água para mim, só para estar ardendo demais esse fogo. Eu não vi ele se arrependendo. Não está escrito na parábola: pai, perdoa pelo mal que eu fiz, dê-me a oportunidade de eu poder resgatar o mal que eu fiz para mim mesmo. Não estava escrito isso, Olha lá um pinguinho. Essa é uma reflexão. Uma outra reflexão interessante é que é o óbvio. Se nós temos que buscar a Deus e buscar as suas leis, o que é buscar as suas leis, resumidamente? Buscar fazer o bem. Por que eu falo buscar fazer o bem? Porque nós ainda não fazemos o bem de maneira plena. E nós ainda não somos bons. Como diz Jesus, bom é meu Pai que está no céu. Se Jesus falava isso, o Ronaldo não vai falar aqui que é bom, né? Eu estou longe de bondade. Mas olha uma reflexão interessante. Nós temos que buscar fazer o bem porque é uma condição buscar fazer o bem. É uma condição para nós evoluirmos espiritualmente, auxiliar aqueles que estão próximos de nós, que vivem ao nosso lado, o nosso próximo. Auxiliar com o sofrimento do nosso próximo. Por quê? Porque nós também somos o próximo. E nós, em algum momento, seja encarnados ou desencarnados, também vamos ter que ter auxílio do próximo. Não precisa desencarnar. Na Terra mesmo a gente já tem a prova clara disso, né? Quando nós nascemos, se a gente não tiver auxílio do próximo, a gente morre. O ser humano, quando nasce até uma certa idade, ele não tem autonomia para nada. Se não tem o coração benevolente de uma mãe, de um pai, ou de alguém que assume essa responsabilidade de pingar a gota de água na sua boca quando você reencarna. A gente não para para pensar nessas coisas, né? Um dia nós somos crianças, bebês chorões, e que os nossos pais perderam noites de sono para a gente ser esses adultos que nós somos. Então é nosso dever auxiliar o próximo, por quê? Porque automaticamente, em algum momento, nós também vamos precisar ser auxiliados. A vida já nos mostra essa condição. Um dia nós somos bebês e outro dia nós seremos pais. Tudo que nós recebemos de cuidado, de afeto, de mãe, pai ou de alguém que nos fez crescer, materialmente falando, biologicamente falando, nós repassamos isso posteriori, para quem escolhe, obviamente, para os nossos filhos. Então tudo se encaixa, né? É uma harmonia. Então nós sempre vamos precisar auxiliar e sermos auxiliados.
tanto na vida material e, obviamente, na vida espiritual. O que vai acontecer quando eu desencarnar? Quem vai me receber? Ou eu vou ficar igual um zumbi perdido? Não sei. Mas com certeza, tudo que eu passar vai ser o que eu mereço. Nem mais, nem menos. Deus não vai me dar nada mais de privilégio e nem menos de débito. Deus não dá o que a gente nem quer, inclusive. Deus só dá o que a gente precisa. Se Ele der mais, a gente se revolta. Ou melhor, se Ele der mais, a gente se perde. E se Ele der menos, a gente se revolta. Então, deixa na mão dele. Um outro fato que a gente pode tirar nessa parábola é o seguinte: está afirmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. Então, é impossibilitado para o rico querer estar no lugar de Lázaro, e Lázaro também não consegue ir auxiliar o rico, né? Que viveu a sua experiência lá, como já diz, em torno do egoísmo e da indiferença. Isso é importante ser ressaltado, porque nós só vamos ter auxílio se nós queremos o auxílio. Abraão fala muito claro: olha, Lázaro, ele não pode te ajudar, ele está numa outra vibe aqui, você cristalizou aí no sofrimento, não tem como ele te ajudar, nem você vir para cá. É assim que funciona. Na Terra a gente também não tem essas condições. Todo mundo pode morar numa família aqui? Ninguém. Nós temos uma divisão. Estou dando um exemplo chulo, tá? A gente não consegue estar num lugar que a gente não tem condições. A espiritualidade é a mesma coisa, só que lá, a Alphaville, aqui a gente não tem dinheiro. Lá a moeda é moral. Você não pode vir aqui, porque você não tem condições ainda, você não tem bagagem moral para viver aqui. E lá não tem jeitinho brasileiro, não tem como você comprar ninguém. Não dá para você falsificar um passaporte para você chegar lá na espiritualidade, falsificar um passaporte, não dá tudo certo. Não dá para você pegar um agiota para pegar dinheiro emprestado, não dá para você fazer a cariocagem que a gente faz aqui, né? Zé Carioca, né? Cariocagem que eu digo não é dos cariocas, pelo amor de Deus, do Zé Carioca, a figura do Zé Carioca, o malandro da Disney, não dá. Entendeu? A nós é dado evoluirmos pelo nosso mérito. E o mérito que nós evoluímos, ele é próprio, ou seja, ele é só nosso. Eu não consigo passar o meu mérito para outra pessoa. Essa é uma reflexão dessa passagem. Lázaro não conseguiria trazer ele para resolver a situação dele. Porque o mérito é só do Lázaro, eu não consigo transferir. Cada espírito progride de maneira individual. Você pode auxiliar, você pode fazer o que quiser, mas os méritos, tudo que você planta, você colhe. Você plantou, você colheu. Ninguém vai colher por você. E nem vai plantar. Não? Uma outra questão também é que no final da parábola, o pedido do rico para Abraão, né? Para que desse testemunhos para os seus irmãos. Bom, você não consegue me dar água? Faz o seguinte, pelo menos avisa lá meu pai, lá os irmãos que eu tenho, acho que 5, eu não lembro. Para falar, olha, não faz isso que eu fiz, que vocês estão fazendo aí, senão vocês vão sofrer também. Faz essa caridade para mim. E olha que interessante a resposta do Abraão, na parábola. Se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí eu me coloco no lugar do rico. Olha que interessante, eu posso traduzir isso daqui da seguinte forma. Eu não falei agora que nossa evolução é individual? Quantos profetas, quantos exemplos, quantas aparições, quantas coisas divinas a humanidade já teve? Muitas. Quantos exemplos de espíritos, de estirpe que contemplaram o nosso planeta, que despertaram respeito, admiração, amor, nós tivemos na Terra? Muitos. Em todos os tipos de cultura e em todos os tipos de religião.
Cristo mesmo. Teve há mais de 2000 anos no planeta. E até hoje nós não entendemos. Nós somos iguais ao rico. Nós não buscamos entender o que ele diz. Nós nos preocupamos com Deus. E quando a gente entende, o que a gente faz? A gente nem segue. Deixa eu estar mais velho, deixa eu me aposentar, eu cuido dessas coisas. Preciso comprar meu carro, trocar meu carro está muito ruim. Outros sequer têm a compreensão de quem, por exemplo, Cristo é, quem ele foi, o que ele fez, as pessoas que fazem o bem. Então, olha que mensagem essa final. Porque nós espíritos, na condição que nós estamos na Terra, nós só vamos passar a acreditar nas coisas quando a gente fizer uma reflexão sincera sobre quem nós somos. A gente faz uma reflexão sincera sobre quem é Deus para nós. O que são as leis divinas para nós. Porque por mais que nós saibamos e vemos exemplos de profetas e de coisas bonitas que foram feitas, por mais que nós tenhamos as leis divinas grafadas na nossa consciência, por mais que nós sabemos, que nós não somos tão infantis espiritualmente falando, o que é certo, o que é errado, praticar o bem é uma escolha que exige virtudes, paciência, resignação, fé. Nós temos que agir igual ao mendigo, no sentido figurado. Então, qualquer esclarecimento sobre vida espiritual, qualquer progresso espiritual, bem, qualquer outra coisa que a gente queira na vida, ela só é reservada a cada um de nós. Somente você consegue criar ambiente propício ou fazer escolhas para você mesmo. Ninguém pode fazer por você. E essa tarefa pode ser realizada de duas formas. Ou a gente busca o autoconhecimento, refletindo sobre as nossas ações. Não sei se vocês já leram o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, não lembro o número da pergunta, não sei se é 921, que ele conta que todo dia ele criou um hábito de todo dia, no final do dia, ele fazer uma lista do que ele tinha feito de bom, do que ele tinha feito de ruim. Era o autoconhecimento. Ele fazia o peso do que ele fazia de bom, do que ele fazia de ruim. Então a gente tem esse caminho do autoconhecimento, saber quem nós somos, quais são as nossas limitações, as nossas potencialidades, sem ilusões. Ou nós temos um outro caminho, que é o mais comum, que é o do rico. Como é que o rico vai aprender? Com a dor. A gente aguarda, que a dor vai comparecer na nossa vida. E a dor, ela nos impele automaticamente à autorreflexão, ao autoconhecimento. Ou a gente faz isso por escolha própria, ou a gente faz isso pela dor. A dor é aquele cachorro bravo, né? Com essa história do pastor, né? Vou contar rapidamente, porque o tempo já está ficando um pouco escasso. O pastor cuidava de ovelhas e ele perguntava ao pastor: pô, se a sua ovelha cair no buraco, o que você faz? Eu levanto a ovelha, pego a ovelha e curo ela. Arrumo a pata dela. E se a sua ovelha sair aqui de cercado e for aqui para frente? Uma ovelha sair daqui, for até ali, eu vou lá e busco ela. E se a sua ovelha fugir para bem longe, o que você vai fazer? A pastora fala: bom, aí eu não tenho como largar as outras ovelhas para ir atrás dela. Aí eu mando o cachorro buscar. Deus com a gente é a mesma coisa. Enquanto a gente está perto dele, por mais que nós caímos, sentimos dores, machucamos as nossas patas ou fugimos não muito distante, ele consegue nos ajudar. Se a gente abandonar ele de vez, é só o cachorro que vai buscar a gente. É só o cachorro que vai buscar, que vai achar. E esse cachorro é dor. É a dor.
é a decepção, é a desilusão. Como diz Chico Xavier, no nosso panfletinho no centro, a desilusão é a visita da verdade. Então, foi na experiência, foi no sofrimento, foi na resignação, foi na forma de tolerar a prova, mas cumprida de maneira digna, sem reclames, que o mendigo conseguiu ficar do lado do filho de Abraão. Só que nós somos o mendigo? Ou nós somos o rico? Essa é a reflexão. Chico Xavier, certa vez, ele foi questionado, só para a gente finalizar, que o meu tempo realmente está esgotando. Chico Xavier, numa situação, ele teve que decidir, ele foi questionado, e ele teria que apontar. Ele foi meio que provocado, né? Numa situação, o cara questionou para ele: olha, Chico, dentro dessa situação, quem é o criminoso? E aí o Chico responde: o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. O criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Fiquemos com essa reflexão por hoje. Tá certo? Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, podendo refletir sobre o Evangelho do Cristo, que possamos, cada um de nós, ter as nossas reflexões, colocá-las em nossos pensamentos, em nossos corações, em nosso auxílio, no auxílio das pessoas que assim precisam, que estão perto de nós. Vamos agradecer por esta casa que nos recebe, que nos ampara, que nos dá a oportunidade de reunirmos aqui toda semana para termos esse aprendizado no Evangelho do Cristo. Vamos pedir ao nosso Pai Maior, por meio desses espíritos amigos que aqui estão, que nos tragam energias de paz, que nos tragam energia de equilíbrio, que essas energias possam penetrar a psicosfera desta casa, inundar esse salão, atingir a cada um de nós, que ela perpasse pelas células dos nossos corpos, trazendo paz e equilíbrio. Que essa energia do alto possa iluminar o nosso corpo. E que essa luz, por meio dos amigos espirituais, possa atingir, por meio do nosso pensamento, os nossos lares. Em pensamento entramos nos nossos lares, passamos por cada cômodo, pensamos em cada pessoa que lá está, que essa energia, esses amigos espirituais possam estar lá nesse momento, limpando o ambiente da nossa casa, tirando toda e qualquer energia deletéria que lá se encontre, infelizmente, ainda pelos nossos maus pensamentos. E se porventura tiver em nosso lar algum irmão perdido, necessitando de auxílio, que esses irmãos da espiritualidade o acolham de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que a nossa casa se transforme também num foco de luz e que essa luz se reproduza e também atinja a casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim, daquela pessoa que em pensamento tem a necessidade de receber essa luz e que ela também receba de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Que essa luz agora vá para os nossos locais de trabalho, o lugar que a gente ganha o pão de cada dia, que possa também iluminar o ambiente, que possa atingir as pessoas que lá dividem essa experiência conosco, mesmo aquelas pessoas que nós ainda não aprendemos a compreender. E que essa luz se reproduza cada vez mais,
com o auxílio dos amigos espirituais e com a bênção do nosso Pai Maior. Que ela possa atingir os hospitais, os orfanatos, os moradores de rua, os locais de sofrimento, tanto do nosso planeta quanto dos planos espirituais. Que a espiritualidade espalhe essa luz e que possa atingir todos aqueles que necessitam e que o auxiliem de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. E assim, voltamos o pensamento a esta sala, respiramos fundo, sentimos os nossos pés, as nossas mãos, respiramos fundo mais uma vez e mais uma vez agradecemos por mais esta noite, pedindo por aqueles que não puderam estar aqui, que possam estar aqui conosco na próxima semana, pedindo ao nosso Pai Maior que nos dê paz e proteção durante a semana e que também faça com que nós possamos estar aqui na semana que vem, nos dedicando esses poucos momentos do nosso dia ao conhecimento do Evangelho, ao nosso autoconhecimento, à companhia dos Espíritos amigos que aqui estão, e que possamos estar mais uma vez na próxima semana, aprendendo cada vez mais, enfrentando as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas dúvidas. E assim agradecidos por mais esta noite, pedimos licença à equipe espiritual aqui presente, agradecendo a Deus com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia damos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.